A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos 3 entrevistados que são de estados diferentes e também de mercados diferentes. Eu vou começar aqui pelo Urbano Vitorino Neto, que é presidente do escritório que leva o seu nome, ou do seu pai e do seu avô, enfim, e representante do estado, do grande estado de Pernambuco, que, diga-se passagem, somos conterrâneos. Perfeito. Temos aqui também o Sebastião Ventura, que é do Rio Grande do Sul e presidente do Instituto Milênio, o maior think tank brasileiro e também um grande defensor das causas liberais. E, por fim, temos Fábio Macera, que é mineiro, mas está aqui em São Paulo e é CEO da JLL, uma das maiores empresas de real estate do mundo inteiro. E nós vamos ter uma conversa que vai girar em torno de liberalismo, em torno de questões jurídicas, empresariado, empreendedorismo, mercado imobiliário. Hoje o nosso menu ele é bastante variável. E a gente vai começar justamente pela questão do liberalismo, aqui com o Ventura. Meu caro, é difícil ser liberal no Brasil de hoje, não é? Acho que sempre foi, né? Não é de hoje que o liberalismo ainda é uma bandeira um tanto desconhecida no nosso país. O Brasil tem uma tradição de patrimonialismo estatal, influência do Estado em nossa vida. E o liberalismo, a gente vem aí, o milênio tem 20 anos, se a gente pegar um corte histórico, é algo absolutamente recente. E estamos lutando, né? O Brasil, a democracia em si é esse jogo de fluxos e refluxos que faz parte desse contexto de escolhas políticas a partir de opções soberanas do povo brasileiro. Mas nós não temos dúvida que a prosperidade passa necessariamente pela implementação de um capitalismo autêntico no país. É uma luta histórica, uma luta que passa, inclusive, por nós vencermos algumas amarras que circundam a própria elite nacional. Temos um debate importante, por exemplo, sobre renúncias fiscais, né, que muitas vezes geram benefícios quando bem concedidos, mas geram improdutividade, né, mantendo, às vezes, nichos que deveriam serem abertos ao livre mercado, à livre concorrência e fazer com que, então, as forças do mercado livremente consigam fomentar oportunidades ao povo brasileiro. O debate é amplo, não irá acabar, estamos passando por uma quadra realmente desafiadora no país. Vejam, talvez um dos conceitos basilares da liberdade como um todo é a responsabilidade. Não existe ser livre sem ser responsável. O país, por exemplo, na questão fiscal, o país gasta mais do que arrecada. E isso vem de longa data. No entanto, existem alguns pontos positivos. Se a gente analisar aí a questão de 25 anos, quando o Plano Real, em que forças políticas de esquerda criticavam, né, questões básicas, o próprio Plano Real como um todo, a estabilidade econômica, hoje tem forças... O presidente Lula chamou de estelionato eleitoral na época. Pois então, mas hoje essas mesmas forças estão aí falando de responsabilidade fiscal. Então as ideias liberais que vão gerar justamente a estabilidade necessária para o país crescer, elas podem demorar um pouquinho, mas chegam lá inclusive no outro lado. Então, programas aqui e trabalhos como o Money Report realiza, sob a tua liderança da Cris, são absolutamente fundamentais para a gente conseguir dar densidade, gerar maior capilaridade das informações que vão justamente garantir o quê? Né? Não existe programa, o maior programa social que existe é o emprego, e não existe emprego sem empresa. E isto é a essência do pensamento liberal. Então, por isso que nós precisamos de oportunidade em todos os meios de comunicação, com todas as forças, para expor com clareza, né, levando a boa informação para as pessoas que muitas vezes, no dia a dia da vida, não conseguem parar a pensar e entender justamente algumas lógicas políticas perversas que, sob bandeiras sociais, acabam gerando justamente a escravidão na pobreza. Eu vou pegar esse gancho aí da importância da empresa para passar a bola para o Urbano, porque você também está envolvido em algumas discussões do liberalismo e em várias entidades que você apoia também.
aqui no Brasil a gente tem esse problema que o empresário não é valorizado. Por que você acha que acontece isso? Eu acho que é cultural, não é? Quando você vê as próprias televisões, a mídia, né, e tradicionalmente sempre tratam o empresário como o malvado, aquele que faz o mal, aquele que é desonesto, ela faz, na verdade, um desserviço para aquilo que deveria ser, como é em países como os Estados Unidos, por exemplo, que é a essência do liberalismo, onde os empresários bem-sucedidos são aplaudidos, não é? Aqui são vistos sempre com certo desdém, não é? E até com certa pecha de desonestidade. Isso vai ser mudado. Eu vejo também com bons olhos, né, porque eu entendo que o liberalismo era uma pauta que não existia no Brasil. Nós discutíamos aqui, o pessoal mais ligado a uma esquerda mais extrema chamava alguns partidos de esquerda de neoliberais, né, porque não existia partidos de direita no Brasil. Então eu acho que isso tem mudado, né? Eu acho que esse debate aqui hoje não existiria 20 anos atrás. Né? Então as pessoas falam, leem, estudam sobre o tema, de maneira que eu vejo uma mudança no espectro, gera evidentemente um fla-flu, digamos assim, né? Num determinado momento. Nós somos uma democracia muito recente, muito nova, e a gente precisa aprender ainda a lidar especialmente com as diferenças, né? Então hoje a gente vive um momento de muito embate, fruto um pouco dessa falta de conhecimento do que é a verdadeira democracia, né? Então respeitar o pensamento do outro, tudo. Então eu tenho visto com bons olhos o avanço do liberalismo e das pautas liberais. Essa questão é muito interessante porque a gente teve um presidente como o Fernando Henrique Cardoso, um intelectual de esquerda que era chamado de neoliberal. Exatamente. Porque ele teve a coragem de fazer um programa de privatizações muito ambicioso para a época, mas ele ganhou essa pecha de neoliberal que não tem nada a ver, em tese, com o passado e também com as ideias do presidente Fernando Henrique Cardoso. Uma questão importante do liberalismo é justamente não ter tantas amarras e regras segurando as empresas. Mas o seu mercado ele é bastante regulado, né? Super regulado. Parte do que a gente faz, nós somos uma empresa imobiliária e a gente faz terceirização de serviços, que não precisa nem dizer que é hiperregulado. Teve uma certa abertura que agora está voltando, né? A gente abriu o mercado um pouco, mas está tendo vários questionamentos na justiça que está fazendo esse negócio voltar um pouco. Então, essa zona cinzenta que a gente atua é complicada. Assim, você tem uma regra, mas a regra não é cumprida. A gente sempre tem um questionamento e a gente nunca sabe o que esperar da justiça quando vai discutir coisas que estão no contrato, está escrito. Nem sempre é cumprido e às vezes você perde na justiça ainda uma coisa que não deveria estar nem sendo discutida. A minha empresa é uma empresa americana, de capital aberto, e também essa diferença do Brasil com nossa matriz, a explicação que eu tenho aqui das regras que eu tenho que cumprir, que elas não parecem muito óbvias, né? Você tem que seguir regras, mas depois chega lá na frente, mas você não tinha que fazer aquilo? Não, eu fiz, mas por que está sendo questionado? Por que está sendo questionado? Então a gente tem essas complicações aqui para atuar no Brasil. O custo do Brasil, né? É complexo, né? A complexidade do Brasil. Né? Infelizmente, essa legalidade relativa que nós estamos comentando aqui gera o que? Gera insegurança jurídica para o investidor externo, o investidor americano, que tu está falando, está no contrato, é lei, o cara vai cumprir. Né? No Brasil, questiona-se tudo, e isso acaba afugentando o investimento externo. Né? Tanto é que o fluxo na Bolsa esse ano, né? Investidor externo dentro dos emergentes, a turma está indo lá para a Índia. Né? Os grandes fundos de private equity também estão focando lá. O Brasil, infelizmente, saiu aí do foco de atenção. E por quê? Porque é muito complicado tu fazer um investimento de 5, 6, 7, 8 anos, vai querer sair, tu não vai saber a base jurídica que lá vai estar. Então, existem algumas balizas institucionais, né, que devem se fincar objetivamente no respeito restrito à lei, que no Brasil se tornou absolutamente questionável. Isso é muito ruim para o ambiente de negócio. Ontem, por exemplo, no pleno domingo, a gente teve uma situação bastante inusitada. O ministro do STF, ele decretou
uma interferência nos preços cobrados pelas empresas que prestam serviços funerários aqui em São Paulo. Um serviço que foi privatizado, mas mesmo assim o ministro achou que poderia interferir dentro de uma atividade privada. Isso é bastante complicado para o empresário, né? Você que lida diariamente com seus clientes, você sente isso como uma questão importante para eles? A insegurança jurídica, ela é conhecida no Brasil, não é de hoje, né? Eu acho que a gente vive hoje um momento de ápice, talvez, por conta do chamado ativismo judicial, né? Então, o judiciário tem, de certa maneira, se sentido muito à vontade para legislar, e esse é um problema que traz muito desconforto, especialmente para clientes que não são nacionais, porque eles não compreendem efetivamente o que se passa no Brasil. Não existe segurança mesmo, né? Nem do passado, que dirá do futuro. Essa é a realidade nossa aqui no Brasil. Entretanto, eu enxergo também que o Brasil tem muitas brechas de oportunidade. Quanto mais complexo, né, um Estado, uma nação, mais oportunidades existem se você souber, não caminhar. Muitas vezes o que acontece é que o estrangeiro vem e ele não se assessora adequadamente localmente. Então tem o caso famoso do Walmart, quando veio aqui e trouxe, né, toda a estrutura que o Walmart tinha, vendia esqui, né, luva de boxe, tudo que ele vendia no Walmart dos Estados Unidos, ele tentou montar aqui e não funcionou. Ele teve que se adaptar com o tempo, né? E você sabe que a estrutura jurídica tributária que eles adotaram foi a de Buenos Aires, a da Argentina. Daí você imagina a confusão, que eles começaram a tomar multa atrás de multa, e daí falaram, não, mas a gente está seguindo toda a legislação, mas não está. Não, mas está aqui, aí eles mostraram a legislação argentina. Argentina, isso. Achando que era tudo a mesma coisa. Complicadíssimo, né? Mas vocês que são advogados, vocês acham que tem... porque nos Estados Unidos é common law, né? E aqui a gente tem o Código Civil. Você acha que isso é uma das razões da complexidade da interpretação do nosso código? Não, veja, o sistema americano, ele se pauta muito pelo respeito aos precedentes, né? Então, vamos dizer assim, o Brasil... Jurisprudência, né? O Brasil tem um sistema codificado. Então, a gente tem código para tudo. Então, a gente tem código até aqui e regras até aqui. Os Estados Unidos é o inverso. Ele tem pouca codificação e uma quantidade de regras que vieram se consolidando ao longo do tempo e a sociedade respeita, né? É uma evolução que a gente vai ter que passar, mas necessariamente essa questão de institucionalizar melhor o país, mediante uma legalidade que garanta a previsibilidade, né? A segurança jurídica está intimamente justamente isso, a previsibilidade de condutas. Eu vou agir assim, vão ter tais e tais consequências. O caso que o Luiz citou aqui é realmente causa espécie, né? O ministro, uma decisão monocrática, interfere num assunto de direito comercial, né? E de direito talvez envolvendo questões de licitações do poder público, né? Valores de preços que não deveriam, que não tem nenhuma regra específica da Constituição versando sobre o caso em si, né? Mas está acontecendo, né? A gente não pode ignorar a realidade. Se isso é bom ou isso é ruim, nós temos que debater. Mas me parece que o caminho para nós institucionalizarmos o país passa necessariamente por a gente resgatar o valor da legalidade, do texto da norma e fazer com que o magistrado, quando provocado, tenha haja de uma forma mais vinculado ao texto da norma e não apenas ao seu papel construtivo. Mas aqui também a gente não tem um outro problema, Urbano, que é a redação dos textos legais. A gente tem aqui uma legislação que é difícil de entender. A redação ela é meio complicada, não é não? Você tem, evidentemente, um Congresso Nacional com uma assessoria, né, para ser estruturada e montar essa legislação, né, essas leis que nos regem. O problema hoje é que virou um debate político e as leis viraram peças de estratégia para encaminhar nelas penduricalhos, não é? Eu estou tentando resolver um assunto, às vezes, de uma determinada matéria e eu coloco ali um parágrafo que é de outra matéria que não tem nada a ver, que vai beneficiar outro setor. Então, essa é a verdade, a realidade de hoje que o Congresso Nacional
milita. Então, O pessoal chama os isso textos de jabuti, né? jabutis, exatamente, são incluídos Isso é ali. bom. E cada dia mais jabutis. Eu preciso Né? explicar para a nossa audiência por que chama jabuti, né? Chama jabuti porque tem aquela história que o pessoal fala, olha, se o jabuti está em cima da árvore, ele não foi sozinho, alguém botou colocou lá. ele lá. Então, isso aí. usar essa figura de linguagem para explicar essas coisas que são infiltradas dentro da legislação para beneficiar outras situações. Exatamente. Então, isso virou a realidade. Então, os textos legais hoje que saem do Congresso, eles são muito misturados. Né? Então, a preocupação ela é menos com a técnica jurídica e mais com a solução de problemas paralelos. Isso você não consegue, né? A insegurança jurídica ela nasce já aí do Congresso. E aí abriu espaço para um Supremo Tribunal entender que o Congresso não estava fazendo o papel dele e começar a legislar, que também está errado, porque você interfere exatamente na harmonia entre os poderes. Né? O caminho é talvez uma volta, né, às origens, né? Uma volta às origens. A gente precisa repensar um pouco esse modelo no qual nós vivemos hoje. Você estava dizendo que a JLL quase não tem processo. Muito pouco. A gente tem, apesar de ter muito funcionário no Brasil, a gente tem muito pouco processo trabalhista. Quando a gente tem, é de terceiros. Então, a gente tem empresas terceiras que trabalham sob a nossa gestão, que às vezes tem algum problema naquela entidade e acaba sobrando para a gente. E teve um caso que eu estava comentando no intervalo, que teve um processo que foi julgado a revelia, nós fomos citados no local errado. Entramos com um pedido, foi aceito o nosso pedido para defesa, nós apresentamos a defesa, no outro dia de manhã saiu a sentença. Então, assim, parece que eles têm uma meta de produtividade para que seja julgado, e a sentença foi exatamente a mesma que tinha sido julgada a revelia. Então, assim, o que a gente se defendeu não foi visto. Então, a gente está recorrendo e tenho certeza que nós vamos reverter a situação na próxima instância. Ventura, muitas vezes você não vê uma questão ideológica também, não estou falando somente do Supremo, mas em todas as outras instâncias, a gente tem muitas vezes um julgamento que é ideológico em relação a certos assuntos. Você não vê isso? Especialmente na questão trabalhista, na matéria trabalhista, né, existe, né, talvez uma maior influência desse pensar mais íntimo do julgador, especialmente porque envolve uma questão social, né, de auxílio ao trabalhador e tal, quando, na verdade, a opção técnica jurídica deveria se pautar pela lei. Né? A experiência do julgador também vai dando os elementos necessários para ele se distanciar dessas questões íntimas, pessoais, para se concentrar na técnica jurídica e, com isso, garantir uma maior imparcialidade na aplicação da lei. Mas a gente está falando aqui de vários temas e acho que esta fragilidade da legalidade, que também prejudica o próprio sucesso do capitalismo brasileiro, né, porque as regras se tornam relativas, o sucesso da experiência liberal e de um capitalismo concorrencial de livre mercado pressupõe regras claras. Né? No Brasil, as regras são muitas vezes dúbias, são complexas e isso acaba por gerar justamente por onde que o Estado entra para ter uma maior ingerência na vida econômica. Então, assim, tu havia perguntado ali, muitas vezes o trabalho legislativo não é bom, é verdade. Muitas vezes existem termos indeterminados que permitem uma maior conformação para o julgador. Mas o sistema em si, ele também proporciona respostas que não estão apenas na livre vontade do julgador. Né? O trabalho de construção da legalidade, do sistema jurídico como um todo, pressupõe justamente uma visão global do ordenamento jurídico com vistas a buscar na escolha do legislador as escolhas que vão nortear a decisão judicial. Agora, a gente vive uma grave crise do parlamento brasileiro, porque, veja, o próprio manejo indiscriminado de ações diretas de inconstitucionalidade, quando muitas vezes o parlamento se reúne através de sua maioria absoluta, ela vota, aprova, tudo, o projeto está quentinho ainda, já toca uma decisão, uma DIN no Supremo e vem uma decisão monocrática, dando uma liminar, suspendendo o trabalho parlamentar. Isto é uma briga de poder, né? Que a lei é um dos elementos, mas as variáveis desse contexto político são muito maiores.
né? Então, acho que esse é um grande desafio aqui do Brasil, da política resgatar a sua autoridade e fazer da lei bem feita, trabalhada através das casas legislativas, que têm comissões de constitucionalidade que avaliam, justamente a gente procurar criar um ambiente menos litigioso, reduzindo a interferência do Supremo em questões genuinamente políticas e, com isso, também garantindo que os próprios executivos eleitos tenham uma maior previsibilidade para fazer os atos de governo para o qual obtiveram maiorias eleitorais. Bom, mas uma das questões aí litigiosas também é justamente a área tributária, e essa é uma demanda muito grande das bancas de advocacia, né? As empresas muito preocupadas com essa questão. Como é que você está vendo justamente a demanda dos clientes em relação ao que vem aí da reforma tributária? Está todo mundo na expectativa, né? Eu converso com alguns clientes e amigos e os próprios sócios da área tributária do escritório, e eles têm muito questionamento com relação ao que vem por aí, não é? Certamente um aumento da carga tributária, isso é fato, não tem como ser, especialmente no setor de serviços, não é? Fala-se bastante no aumento da carga tributária no setor de serviços, e a expectativa é de verificar como se dará essa acomodação, porque no final das contas alguém vai pagar o preço, né? Um empresário, ele não vai pagar o preço de uma carga tributária elevada sem repassar isso para o consumidor. Então, esse é um momento de adequação e adaptação a partir do momento que ela estiver plenamente em vigor, né? Mas, de fato, há uma simplificação, que é algo positivo, não é? A simplificação ela vem num caminho da melhora, mas o aumento da carga tributária e essa acomodação é algo ainda que precisa ser visto na prática. Tem um outro detalhe que os meus clientes estão perguntando. O meu cliente que é de logística, hoje ele está localizado em alguns lugares. A razão não é logística, a razão é tributária. Tributária. E ele já está olhando. Bom, eu devo mudar? Então, assim, além do aumento da carga tributária, nós vamos ver mudanças de impostos municipais que estão sendo recolhidos em alguns municípios, que vão mudar totalmente. Vai mudar totalmente. E esse é o impacto imobiliário. Não é direto em tributação nem nada, é imobiliário. Faz muito mais sentido eu estar próximo do grande centro, se eu sou um operador logístico, do que, né, só do outro lado da fronteira para carimbar a nota. Que aconteceu muito em relação a Minas Gerais versus São Paulo, né? É um dos motivos. O Estado tem ficado cada dia mais pesado, né? Quando devia ser o contrário, né? Você que é um defensor da liberdade, né? Quer dizer, a liberdade é do cidadão, né? E hoje você fica aprisionado em razão de um Estado muito inchado, que exige de você, eu acho, quase 50% do seu tempo, do seu trabalho, para pagar impostos. Nós deveríamos estimular o aumento da arrecadação pelo crescimento econômico e não pelo aumento da carga tributária. O Brasil investe na ponta errada. Agora, sim, eu vejo que a reforma tributária ela tem justamente esse ponto positivo, que é a da simplificação. Mas a simplificação num sistema complexo como nós temos é fonte de problemas sérios. Como é que nós vamos fazer essa unificação desses regimes de ICMS, que tem aí mais de 20 regimes legislativos, com estados concedendo benefícios aqui e acolá, com empresas que se organizaram a longo tempo, fizeram investimentos a partir de um dado modelo de tributação? Como é que isso vai ficar? O impacto que isso vai ter no setor de serviços, muito bem lembrado aqui pelo Urbano, o aumento em alguns setores vai ser brutal, vai ser brutal. Então, ok que a economia, se a gente analisar lá a Constituição de 88, vejam, o IPI, que era o Imposto sobre Produtos Industrializados, ficou com a União, que em tese a indústria na época era o grande carro forte do país, etc. e tal, né? O comércio ficou com os estados e os serviços ficaram com os municípios. Com esta mudança do capitalismo global, os serviços foram para frente. O Brasil passou por um processo profundo de desindustrialização, que a gente pode debater aqui. Acho que esse também é um dos temas que vai vir para o mundo com a eleição de Donald Trump, que
está sinalizando que vai ter a volta de um protecionismo em favor da economia americana. Isso vai ser bom ou vai ser ruim, a gente não sabe, mas vai vir para a mesa do mundo. Então, com essa ascensão do mercado de serviços, é lógico que o poder público e o poder tributante começam a olhar para esse segmento. Não, peraí, né? Tem alguma coisa descalibrada na matriz fiscal brasileira. Agora, como é que nós vamos fazer essa tributação de uma forma gradual, né, para não justamente impactar duramente um setor que emprega, que tem uma capacidade de emprego no Brasil muito grande? Então, são temas que o Congresso Nacional vai ter que se debruçar. Então, esse prazo que está aí, eu não sei se lá na frente também não vai ser dilatado, justamente em razão das discussões profundas e dos interesses econômicos aí, muito poderosos que englobam essa matéria. Bom, de início houve uma série de exceções que se criaram dentro da reforma que acabaram também contaminando muito o debate, né? Porque isso interfere diretamente em acordos que foram feitos lá atrás entre municípios e empresas, entre estados e empresas. Isso vai dar uma confusão jurídica gigantesca. Profunda. E a tendência também aqui, Aloysio, é que vão se criando o lobby nos próximos anos em Brasília em favor de benefícios setoriais e de legislações específicas, vai ser uma das tônicas do Congresso Nacional. Então, a linha inicial, que seria para simplificar e criar um sistema tributário com regras gerais de amplo espectro, talvez os lobbies setoriais vão voltar com seus jabutis, vão voltar querendo, não, mas o meu setor aqui, essa regra não dá por causa disso. Pô, se a gente começar a ir para esse caminho, nós vamos voltar para um sistema tributário complexo e difuso. Então, é um grande desafio, Mudar as regras do jogo em pleno voo é sempre desafiador. Você falou uma palavra que geralmente causa arrepio a muita gente, que é lobby. Só que o lobby aqui no Brasil tem uma imagem muito ruim, mas nos Estados Unidos o lobby é algo institucionalizado, legal e importante também. A gente não deveria copiar o exemplo americano, Urbano? Eu creio que sim, não é? O que é, na verdade, o lobby às claras. O lobby nos Estados Unidos elege, inclusive, seus parlamentares. Eles vão defender aquela pauta, né? A pauta do agronegócio, a pauta dos professores, a pauta do... Então, isso é feito às claras. Não é? Esse eu acho que é o problema do Brasil. A gente sempre faz as coisas meio que por debaixo dos panos. Você vê isso aí no próprio financiamento eleitoral. Você tem hoje o financiamento público, que é extremamente questionável, sob o argumento de que você quer tirar interferência. Você não tira interferência, você coloca uma interferência muito maior por debaixo dos panos, porque certamente as empresas e os empresários continuam financiando, só que agora eles não conseguem fazer isso às claras, não é? Então, eu creio que certamente seria um passo importante para o Brasil institucionalizar, né, fazer o lobby, como ele é feito nos Estados Unidos, de forma aberta e legal, né? Vou dar um passo além essa discussão, porque aqui no Brasil a gente tem geralmente reações que são desproporcionais ao que causou. Digamos, nesse caso aí do financiamento público, o que causou foi uma corrupção na Lava Jato para se fazer dinheiro para a Caixa 2 de campanha. A gente tinha aqui, por exemplo, em São Paulo, um problema sério de outdoors ilegais, então, na época, o prefeito Kassab acabou com tudo e não tem mais outdoor em São Paulo. E eu lembro que também no primeiro governo Lula tinha um problema de acidentes nas estradas, nas ruas, e a gente já tinha uma legislação contra o consumo de álcool muito forte, mais rígida até do que a americana. E, de repente, falamos, agora não pode mais beber, não tem mais consumo de álcool, não pode nada, é o consumo zero. Aqui no Brasil a gente não tem essa coisa de ou é tudo ou nada em termos legais? Não, então, a cultura jurídica brasileira, ela é errática. Ela é errática e isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento de nação e de país, que nós somos jovens. Se a gente pegar, né, a República,
Nossa história começa realmente, em termos políticos, em termos de consolidação de uma visão estratégica de país, com a proclamação da República. Então somos muito jovens. O fato de, por exemplo, tu falaste do lobby, de a gente não fazer uma lei para um fato que existe na realidade, não vai fazer com que ele desapareça. Ele vai continuar lá. Ele vai continuar lá. Existe, os interesses, as categorias estão lá, nós temos bancadas disso, bancadas daquilo, a gente sabe que os interesses estão aí. O pragmatismo americano, então, ele considera o seguinte, ó, já que existe, vamos regular. Porque é melhor a gente botar regras aqui do que deixar um jogo assim na shadow, nas sombras. Tá? Então, eu acho que isso faz parte do nosso processo de maturidade política. Maturidade política. Essas discussões recentes que o Brasil passou por aí, com dois blocos mais de extremos, brigando por maiorias parlamentares, muitas vezes com uma linha retórica um tanto agressiva, eu acho que isso ao longo da curva vai trazendo cultura, vai trazendo caldo, porque o país vai passando por isso, as instituições com seus erros e acertos vão permanecendo, e eu vejo que ao longo da curva nós temos que ter, como sociedade política, a maturidade para passar por esses eventos, sabendo que a democracia não é perfeita, que tem problemas, mas que a gente tem que, na medida do possível, através, e esse também é um trabalho que a gente procura fazer lá no Millennium, Luiz, é procurar unir a elite nacional. A elite econômica brasileira é um tanto desunida. Nós temos grandes capitalistas, personalidades absolutamente brilhantes, mas a ideia de uma elite econômica que fixe uma espinha dorsal de país, ó, isso aqui vai ser assim e nós vamos poder ir para a esquerda, para a direita, mas com uma espinha dorsal definida, tal como tinha os Estados Unidos. Os Estados Unidos, os democratas e republicanos, né, eles podem ter algumas variações hoje mais acentuadas do que eram no passado, mas tu tinha uma espinha dorsal de país. Eu acho que esse é o grande trabalho que nós como um todo, não apenas aqui o Millennium, o setor empresarial, nós temos que debater e trazer esta pauta. O que nós queremos para o país e que são inegociáveis? Você levantou que aqui nós temos um país jovem, né? Os Estados Unidos também é um país jovem, né? A diferença que a gente tem é que nós proclamamos a República quase que 100 anos depois dos Estados Unidos. E ficamos brincando aí de império durante um tempo precioso. Isso, de uma certa forma, atrasou o nosso desenvolvimento. Eu vou citar um dado interessante que é do livro do jornalista Jorge Caldeira, A História da Riqueza no Brasil. No início do século XIX, o Brasil tinha exatamente a mesma renda per capita dos Estados Unidos. Ao final do século XIX, os Estados Unidos tinham uma renda per capita 5 vezes maior do que a do Brasil. Isso mostra o quanto a gente perdeu tempo com essa brincadeira de império e não se dedicou a criar uma regra mais simples como a Constituição americana, dando mais liberdade, focando no empreendedorismo. Acho que esse é um ponto importante. Você sente esse choque de cultura quando você fala com a matriz? Total. O nosso atraso é visível em relação aos Estados Unidos e também à Europa, né? A nossa empresa originalmente é inglesa. Nós temos mais de 200 anos, então a gente trabalhou no império por muito tempo, mas é um império que andou para frente também, não? Diferente do nosso, que tinha outros propósitos. O Brasil ainda é muito atrasado em relação a qualquer outro mercado, falando do mercado imobiliário, principalmente na questão de dívida. Todo o mercado no mundo inteiro é alavancado, e aqui no Brasil a gente nunca foi alavancado, porque o juros sempre foi muito alto. Então a gente não desenvolveu as regras para a alavancagem, porque o custo de capital era proibitivo. Então, além das questões que a gente está discutindo aqui, ainda teve o custo de capital, que sempre foi proibitivo para nós aqui no Brasil. O próprio compulsório bancário é altíssimo no país, comparado, né, com Londres, com Wall Street. Mas assim, a gente teve, falando de avanço, você falou bastante de coisa de avanço, o Brasil é bem avançado, o sistema financeiro nosso é avançado em relação até ao americano, eu diria. Mas o nosso custo de capital, né, é proibitivo. Então, isso atrasa a gente ainda mais no desenvolvimento de regras também.
Bom, e falando em regra, imagino como é difícil tirar, por exemplo, o inquilino de um contrato que está vencido, por exemplo. Aqui é difícil. Como a gente trabalha no mundo comercial, e não a nossa empresa não é do residencial, a gente está no comercial. As regras, na verdade, elas beneficiam o inquilino. O contrato de locação no Brasil, ele é, talvez, porque é a mesma regra para todo mundo, para o residencial e para o comercial, ela acaba protegendo a parte que seria a mais fraca, que é o lado do inquilino. Os contratos de locação no Brasil, eles são muito fáceis de quebrar. Tem lá uma previsão contratual que você paga uma multa equivalente a 3 meses de aluguel e sai. Então esse contrato é frágil, ele é cumprido, mas ele é frágil, porque eu posso tirar a qualquer momento, pagando uma pequena multa eu saio. Faço um contrato e é proporcional ao tempo que você ficou. Então eu faço 10 anos de contrato, estou lá no ano 5, eu pago um aluguel e meio mensal e saio. Então, como que eu vou dar esse contrato em garantia a qualquer... não vale nada, ele vale 3 meses. O que vale um contrato de locação no Brasil? 3 meses. Mudou, evoluiu. Mas aí a gente não chama de contrato de locação, a gente chama de contrato... Então, se eu faço um build-to-suit, se eu construo com um propósito específico para alguém, aquele contrato não é um contrato de locação, é atípico. Então, a gente começa a criar situações para deixar os contratos mais fortes e toda a evolução que você vê, fundos imobiliários, CRIs, que todo mundo deve ter CRI aqui, porque é um investimento seguro e isento, ele veio disso, de a gente ter o contrato de locação atípico que garanta aquela receita para quem comprou aquele contrato. Um retrofit pode se transformar num build-to-suit? Pode. Sim, e tem outras coisas também que não existiam muito no Brasil, que está evoluindo, quando eu assino um contrato de locação, eu sou um inquilino, se o proprietário pagar pela minha reforma, o custo da reforma, por exemplo, quando eu alugo um escritório, se eu alugar um escritório por R$100 por metro quadrado por mês, a minha obra, se eu fizer um contrato de locação de 5 anos e a minha obra custar R$5.000 por metro quadrado, eu vou amortizar em 5 anos. Então, R$1.000 vai dar 80 e poucos reais por mês, que é a amortização da minha obra. É quase o preço do aluguel. Então, se o proprietário pagar aquilo, a multa que eu tenho o reembolso que eu tenho que fazer para o proprietário daquele custo que ele bancou para mim, isso aí dá uma garantia também, entendeu? Então, assim, eu não preciso ter um contrato de build-to-suit desde que eu tenha algumas garantias adicionais que vêm do investimento que o proprietário faz no mobiliário ou na reforma do espaço. Nós tivemos aqui no Brasil uma espécie de ressurgimento da direita, depois de muito tempo o país mais pendurado para a esquerda, né? Até o PSDB virou um partido neoliberal, né, dentro dessa configuração. Mas ser de direita não é necessariamente ser liberal. Você pode ter gente de direita que adora uma intervenção do Estado. Nós tivemos, por exemplo, o governo militar, um governo de direita, mas com grande interferência do Estado na economia. Como é que a gente faz para, digamos, convencer uma parcela maior de pessoas que defendem o capitalismo a também se tornar liberais? Porque hoje a gente tem aí muita gente falando de capitalismo, direita, mas eles não são liberais na essência. Não, sem dúvida, né, Luiz? Eu acho que aqui, e a gente comenta muito lá no Instituto, não adianta a gente falar sobre liberalismo aqui nos castelos de marfim. Nós temos que levar a mensagem liberal lá no chão da vida, lá. Impactar o pipoqueiro, né, a manicure, né, as pessoas que muitas vezes nem sabem que são liberais, que têm um negócio, que estão empreendendo, mas eles nem sabem que são liberais. Sim, eu vejo que a direita brasileira é um processo ainda em construção. Existem algumas contradições que fazem parte do processo político, mas que existiu uma nova força que está surgindo aqui e que vai passar por naturais processos de depuração. Tu vem, hoje aí a intitulada direita é uma mistura de conservadorismo, com mensagem religiosa, com defesa de livre mercado, e muitas vezes aqueles que dizem que são, que defendem, que são de direita, são famílias que passaram a vida inteira vinculadas ao serviço público estatal.
Então, assim, mas isso, o Brasil é continental. Nós não vamos conseguir construir aqui uma corrente com uma linearidade filosófica, com um método cartesiano. Não, o Brasil vai ter que justamente, a gente vai ter que ir agregando pessoas, visões, a partir de novos polos de participação política, porque os partidos brasileiros talvez viraram grandes empresas eleitorais e deixaram de ser partidos. Desde o fundo eleitoral é exatamente isso. Porque a questão aí, em 88, os partidos eram paupérrimos, eram pobres. Quem fazia política no passado, no interior, e quem conhecia as bases, as sedes partidárias, era muitas vezes a casinha de um lá correligionário que cedia a casa, faziam rifas, se ajudavam, né? E aí veio o quê? Veio o poder do dinheiro nas campanhas, veio a derrama. E isso aí mudou o jogo político, profundamente. Então, os partidos, ao invés de fazerem aquela preparação principiológica, pedagógica, de justamente separar, preparar aqueles que teriam aptidão para a vida pública, excluir aqueles que não têm, e especialmente essa sociedade de celebridades, aí que muitas vezes os caras escolhem um candidato para correr o pleito, fazer voto, e a turma vir no trenzinho da alegria atrás, são as questões da democracia de massa que nós temos aí. Eu vejo como desafiador. Mas eu também, dentro desse processo, vamos chamar desse renascimento da direita brasileira, que passou a expor de uma forma mais clara, de uma forma mais contundente a sua mensagem, uma oportunidade para que institutos, para que o jornalismo responsáveis, para que organizações da sociedade civil passem justamente a colaborar, conseguindo dar um norte melhor de país. Eu acho que esse é um trabalho de todos nós. Agora, talvez o caminho seja mostrar o verdadeiro peso que os impostos têm na vida do cidadão, porque eu acho que ninguém percebe ao certo. Recentemente, até acho que os supermercados fizeram algo interessantíssimo, que é mostrar ao final da nota fiscal quanto aquilo representava de imposto. Mas é importante bater nessa tecla bastante para que as pessoas entendam o quanto o Estado está tirando da renda deles. Isso eu acho que ainda não é muito claro. E talvez o outro caminho seja falar justamente de empreendedorismo, como você estava citando. Nós tivemos recentemente aqui em São Paulo um fenômeno eleitoral do Paulo Marçal, que uma boa parte do sucesso eleitoral se deu justamente por conta de um discurso focado em empreendedorismo. É óbvio que tem outros motivos para isso também. Mas se a gente tiver, digamos, algo mais voltado para esses dois fatores, talvez a gente consiga sair desses castelos de marfim que você citou. Sem dúvida. Acho que também tem um perigo aqui, é que a insatisfação cívica com os resultados da política muitas vezes acabam dando espaço para o surgimento de discursos que são, na verdade, a antipolítica. Tá? Então, nessas incertezas do hoje, nessas incertezas do mundo, né? A questão da hegemonia global, muitos pontos de conflito, inclusive, talvez, como há muito tempo não se via no mundo, o risco bélico nuclear aí, iminente. O mundo vai mudar e o Brasil vai ter que fazer opções. E essas opções vão pautar justamente o futuro das próximas gerações. Então, eu vejo que é um momento fundamental para aqueles núcleos esclarecidos do pensamento brasileiro participar ativamente do debate público. Se vai ser na via eleitoral, esse é um tipo de participação. Mas voltarmos a ter um debate público sério, responsável, pautado pelas melhores ideias, é absolutamente fundamental para o futuro brasileiro. Nós não temos também uma questão de mentalidade do brasileiro. Por exemplo, a gente conversava aqui na questão do Código do Consumidor, que você tem um número enorme de ações contra empresas que partem dos consumidores. Isso tem a ver com a legislação, que ela é muito específica e ao mesmo tempo muito contundente, ou tem a ver com a mentalidade do brasileiro? Eu acho que isso é uma questão cultural, cultural do brasileiro. As leis que são feitas ultra protecionistas são aplaudidas pelo brasileiro porque ele se enxerga nesse ambiente. Essa aqui é a verdade, né? Mas uma legislação
como a legislação trabalhista, que é extremamente protecionista, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele abre portas para uma série de potenciais desonestidades também, né? Eu advogo para supermercados, né? Para companhias telefônicas, de aviação, que tem bancos, né? Que tem um volume grande de processos, e a quantidade de fraudes que são encontradas é inacreditável. Eu diria que um percentual muito grande das demandas são fruto de um ambiente forjado para tentar se locupletar de alguma forma, exatamente de um sistema que sempre procura beneficiar aquele que é mais fraco, independente de ser legal e honesto ou não. Essa é uma questão cultural do Brasil e precisa ser mudada. Como é que a gente resolve isso? É difícil pensar pergunta numa agora do solução, milhão. né? Porque são séculos arraigados aí na mente do brasileiro. Eu penso que se fala muito em educação, evidentemente, né? Eu acho que educação é essencial, mas eu acho que a educação mais importante que foi abandonada é a educação doméstica. Porque você vê pessoas, às vezes, que não têm uma formação e que são pessoas sérias, dignas, honestas, porque tiveram uma educação de qualidade interna dentro de casa, né? E você tem pessoas que fazem PhD fora, às vezes, do Brasil e que são desonestas, que vão trabalhar, né, dentro da desonestidade na política ou no meio empresarial. Então, eu creio que falta um pouco de volta aos valores primordiais do que é honestidade, do que é decência, seriedade, não é? Porque as pessoas têm ditados aqui no Brasil como achado não é roubado. Veja, achado não é seu, não lhe pertence. Não é? Qualquer dinheiro, qualquer bem que você recebe, que não for fruto do trabalho, ele não tem dignidade. Então, enquanto o brasileiro não aprender isso, né, que ele, na verdade, ele está dando um tiro no pé quando ele age de forma desonesta, a gente não vai mudar. Eu acho que isso é muito basilar. Por isso que falou-se nas liberdades de religião aqui, né, na liberdade de uma maneira geral. Eu acho que as igrejas têm um papel importantíssimo nisso, né? Você vê igrejas evangélicas, igrejas católicas que têm um sentimento de comunidade muito forte. Você vê transformação ali na vida das pessoas efetivamente. Especialmente nas evangélicas, ultimamente a gente percebe muito isso, né? É uma comunidade que se ajuda e ao mesmo tempo acaba divulgando valores e conceitos que levam as pessoas a uma vida mais regrada e mais dentro da lei, né? Mas talvez a gente não precise também de uma legislação que seja mais dura e também cujas punições sejam implementadas, porque aqui no Brasil a gente Eu acho que o segredo está aí, uma legislação que seja aplicada na prática. Porque nós temos boas legislações, é fato, mas o que não acontece muitas vezes é a aplicação prática. Então as pessoas se sentem estimuladas à desordem, não é, ao cometimento de crimes. Essa é a realidade hoje no Brasil, infelizmente. Eu acho que quando existe, por exemplo, você citou várias fraudes que hoje ocorrem aqui no Brasil. Se você tem, digamos, quer fazer uma fraude, tem um interesse em fazer uma fraude, é óbvio que vai fazer uma ponderação entre o risco e o benefício. Se você tem um risco muito grande de ir para a cadeia, você vai pensar 50 vezes antes de fazer. Agora, aqui no Brasil, como o sistema é um tanto quanto frouxo na questão da aplicabilidade da lei, é complicado. Vamos comparar com os Estados Unidos novamente. Lá você cometeu uma fraude, você vai para a cadeia, mas não tem muita discussão. Tem uma coisa, eu estudei nos Estados Unidos, né? Tem uma coisa interessantíssima. Eu fiz mestrado lá e eu tinha um colega que namorava uma outra colega e eles fizeram um trabalho muito parecido. Vou falar que foi fraude, que foi cópia. Era muito parecido. A menina foi expulsa da escola. Você aprendeu na escola. Então, assim, você não pode copiar. Se você copiar, você tem que falar de quem você copiou e por quê. Claro. Então, dá o crédito, né? E dá o crédito. Então, assim, eu acho que a gente... e aí, me colocando no meio, nós todos aqui, a gente tem... a gente é maleável com as interpretações das coisas. Então, a gente está falando de regras, né? Eu crio uma regra, mas eu não cumpro. Uhum. Então, no meu setor,
esse negócio de pós-pandemia, home office, né? Tem toda empresa, a grande maioria das empresas tem regra de que dia que você tem que trabalhar, como você tem que trabalhar. E eu adoro esse assunto, falo com todos os meus colegas, vou em eventos, pergunto, você é CEO de uma empresa, você tem quantos funcionários, vocês estão indo ao escritório, não estão? Tem regra? Ah, não tem. Qual que é a regra? Ah, a regra você tem que trabalhar, tal. A escola fala lá a regra. E como que você gere esse negócio? Não, a gente não acompanha. Então, você cria regra para quê, né? Então, assim, eu acho que a gente gosta de criar regras, mas não sempre de seguir as regras. Mas às vezes não tem regra e a coisa está muito clara também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, uma empresa de consultoria americana demitiu várias pessoas. Por quê? Porque havia um treinamento no qual as pessoas tinham que ver tantas horas de vídeo. E daí o que aconteceu? As pessoas pegavam 5 computadores e viam 5 vídeos ao mesmo tempo. E com isso reduziam, faziam, sei lá, 20 horas em 5 vezes mais. É o jeitinho brasileiro, né? Mas foi nos Estados Unidos, não foi aqui. Aprenderam aqui. Aí o que aconteceu? Eles foram demitidos. E em defesa eles disseram, mas ninguém disse que não podia ver vários vídeos ao mesmo tempo. Realmente ninguém disse, mas isso era óbvio, né? Então, aí que tá. Por isso que não foi exatamente apreendido aqui, porque essa não seria uma resposta brasileira. Isso aí é aquela coisa do tipo, vamos nos ater às regras. Não, não funciona desse jeito, né? E falando em se ater às regras, a gente precisa encerrar o nosso programa, infelizmente. Eu agradeço muito a Ventura, Urbano, Fábio. A conversa foi ótima, mas a gente tem que encerrar por aqui. Voltamos na quinta-feira que vem, aqui na BMC News.